Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nesta noite, amém. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade, de estarmos mais uma vez na sua casa. E nós vamos começar esse momento, neste culto, com uma oração, amém. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele tudo que Ele tem feito por nós. Então, feche os seus olhos, nós vamos orar, amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui. Obrigado pelos nossos irmãos que estão acompanhando, Senhor, este culto online. Senhor, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, trabalhar em nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos renovar. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar em nosso coração. Possamos realmente sair daqui, Senhor, renovados pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. O nosso desejo, Senhor, é buscar a Tua face. Nós estamos aqui para prestar este culto ao Senhor nesta noite. Fala conosco, Senhor, através do louvor, das orações, da ministração da Tua palavra. Nós ansiamos, ó Deus, realmente por conhecermos ao Senhor, por estarmos na Sua presença. Derrama da Tua graça nesta noite sobre nós, Senhor. Pelo poder do Teu Santo Espírito nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Vamos lá? Para expressar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Faltam-me palavras para descrever o quanto eu te quero, Senhor Jesus. Não entendo porquê tanto amor que tens por mim. Só me resta agradecer por este amor. Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Tenho mil motivos. Tenho mil motivos para expressar o quanto eu te amo, Senhor Jesus. Faltam-me palavras para descrever o quanto eu te quero, Senhor Jesus. Não entendo porquê tanto amor que tens por mim. Só me resta agradecer por este amor. Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração. Vocês, quanto eu te amo. Atento. Recebe a nossa adoração, por isso. Te adorar é o que eu preciso pra te mostrar quanto eu te amo. Sei que estás atento ao meu clamor. Recebe a minha adoração.
Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu só quero ler um versículo antes de nós cantarmos o próximo louvor, que está em Oséias 6:3. Oséias, capítulo 6, é um texto conhecido, vocês já conhecem, nós falamos muito a respeito desse texto, mas eu gostaria de ler com você, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Amém? Então ele diz aqui, Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra, aquela chuva gostosa, né? Quem já viu, né, num lugar assim que está às vezes aquele calor intenso, e de repente bate aquela chuva e parece que a terra ela até se alivia, assim, você sente aquele cheiro de terra. Esse é o segredo da chuva seródia, aquela chuva que rega a terra diante daquela necessidade intensa, né? A terra está seca, e quando bate aquela chuva, ela descansa, né? Ela recebe aquilo de bom grado. Então é assim que o Senhor vai descer sobre nós, como chuva seródia. Como é que está o seu coração? Às vezes o nosso coração ele está árido como essa terra seca, e quando bate a chuva do Senhor sobre a nossa vida, essa chuva gloriosa que é o Espírito Santo de Deus, ela desce sobre nós como um bálsamo e traz sobre nós o refrigério, traz sobre nós a alegria. Esta é a chuva que o Senhor deseja para nós. E Ele diz, para que isso aconteça, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Para que nós possamos sentir esta graça do Senhor sobre a nossa vida. Há uma necessidade, uma exortação da parte do Senhor, para que nós possamos buscá-lo de forma intensa nesses dias. Amém, irmãos? Os dias são maus, vocês que acompanham as notícias, quantas coisas horríveis têm acontecido, quantos processos, quanta batalha, e não é só aqui no Brasil, é nas nações, você que acompanha aí, né, mundialmente as coisas que acontecem. Os tempos estão no fim, né? Quantas coisas têm acontecido como cumprimento da palavra de Deus. Por isso ele diz, prossiga em me conhecer, porque nesses dias que nós vivemos, irmãos, a nossa maior riqueza vai ser o conhecimento de Deus. Para que nós possamos realmente continuar a viver este mundo e cumprir com o nosso propósito aqui, nós vamos precisar conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então que essa seja, né, a sua vontade, o desejo do seu coração. Não desista, né? Não desista, porque muitas vezes nós desfalecemos, nós desanimamos, né? As lutas, os problemas, né? O ativismo que a gente vive é tão intenso, mas não desista de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele tem riquezas abundantes para nós. Ele tem a chuva seródia para derramar sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar ao Senhor este louvor, que você possa fazer deste louvor uma oração sobre a sua vida e declarar esse louvor de coração ao Senhor. Amém? Bem perto estás, Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão.
bem perto estás, Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Diga a Ele: meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto estás, Jesus, o Senhor, em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração. Pra quê? Adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Meu maior desejo, Senhor. Diga ao Senhor: minha alma tem sede. Eu dependo de ti, Senhor. Mais uma vez. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Aleluia, Jesus. Que nossa alma possa ter sede de Deus, sede do Deus vivo. Que o nosso maior desejo seja, Senhor, conhecer ao Senhor e prosseguindo até aquele grande dia em conhecer mais e mais do Senhor e desfrutar da sua comunhão todos os dias das nossas vidas. Oh, Pai, que a nossa alma possa ter sede da tua presença gloriosa.
Oh, quebrando nosso coração, Espírito de Deus, possamos realmente enxergar a nossa realidade, de que sem o Senhor nós nada temos, nada somos e nada podemos fazer. Aleluia, que assim seja todos os dias das nossas vidas. Quebranta o meu coração. Aplaudam ao Senhor. Amém, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Podem se assentar, os irmãos que estão aqui presencialmente em nosso culto. Muito bom nós estarmos mais uma vez aqui juntos na presença do Senhor. Muito bom nós estarmos aqui adorando a Deus, né? Louvando ao Senhor. Acredito que o grupo pode se assentar, né? Amém? Muito bem, queridos, nós vamos nesse momento semear ao Senhor. Os irmãos que trouxeram as suas ofertas, os seus dízimos e que estão aqui podem semear. Nossa irmã Marli vai estar recolhendo as ofertas, né? E os irmãos que estão em casa, tem aí na sua tela o número da conta da igreja, né? Tem aí o número do nosso celular, se precisar de alguma informação. Apenas não deixe de participar da obra do Senhor, com seus dízimos, com as suas ofertas, amém? Semeie abundantemente na obra do Senhor, e Ele certamente vai abençoar a sua vida, amém? Glória a Deus. Então a nossa irmã Marli está aqui recolhendo as ofertas. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo pelas ofertas, e vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esse tempo de louvores, por esse tempo, Pai, de adoração através dos cânticos, também esse tempo de adoração através das ofertas, dos dízimos. Obrigado pelos irmãos que têm trazido o seu dízimo, a sua oferta aqui na igreja, em espécie. Obrigado pelos irmãos que têm feito seus depósitos, suas transferências para a conta corrente da igreja. Que cada pessoa, Senhor, que tem, ó Pai, que cada pessoa que tem contribuído na tua obra possa ser abençoado pelo Senhor. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Agora também eu quero pedir a tua graça sobre a minha vida, Senhor, para pregar a tua palavra. O Senhor colocou em meu coração uma palavra. Te peço que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê, Pai, unção, ousadia, clareza, para que a tua palavra seja transmitida na autoridade do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem, nós vamos então compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Eu vou pedir para vocês abrirem alguns textos comigo, iniciando pelo livro do profeta Ezequiel. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9. Eu quero ler com vocês todo o capítulo, mas a princípio nós vamos ler o verso 4, tá? Depois nós vamos ler todos os versículos, mas a princípio o verso 4. Então Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ezequiel 9, 4, que diz então o seguinte. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Amém? O texto base nosso hoje, gente, eu vou pregar uma mensagem aqui nesta noite, baseado no capítulo 9 de Ezequiel. Nós vamos ler todos os versículos daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero
eu peço até que você que está com a Bíblia, deixa um marcador de Bíblia aí, na sua Bíblia, para você não perder esse texto, que a gente já vai voltar para ele. Mas eu quero pedir que você leia comigo o livro de Jeremias agora. É um livro antes, né? Ou dois, porque nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, né? Então, vá comigo para Jeremias, capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, versículo 8. Jeremias 20, 8. Capítulo 20, versículo 8. Antes de ler esse texto, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou estudando, né, o reestudando aqui algumas partes desses livros proféticos, dos profetas, chamados profetas maiores, né? Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são os 4 profetas chamados de profetas maiores. E o Senhor, irmãos, Ele traz assim ao meu coração algumas palavras, né? Por exemplo, hoje o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte: discernindo os tempos, o juízo de Deus se aproxima. E às vezes Deus coloca uma palavra na minha boca, assim, para eu pregar, e eu me sinto às vezes como o profeta Jeremias. Eu vou ler esse versículo só para dizer que às vezes eu me sinto igual o profeta Jeremias aqui, no capítulo 20, versículo 8, quando ele diz o seguinte, olha, ele diz assim, Jeremias capítulo 20, versículo 8, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Então aqui, Jeremias, ele tá falando com o Senhor, né? Ele tá até lamentando diante do Senhor, porque as palavras que Deus colocava na boca de Jeremias, né, geralmente eram essas palavras de violência e de destruição, palavras de juízo, né? E às vezes Jeremias ele não queria falar. Veja o versículo 9 agora, verso 9, Jeremias 20, versículo 9. Ele diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele. Esse não me lembrarei dele aí, esse dele aí é uma referência a Deus, tá? Ao Senhor. Então, Jeremias disse assim: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então, isso me foi no coração como fogo ardente, encarcerado dos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então, Jeremias ele estava lamentando aqui que Deus sempre trazia para ele pregar para o povo palavras de juízo, e que ele às vezes falava assim: não, eu não vou falar mais isso, eu não vou falar essas palavras mais. Mas ele diz aqui que essa palavra ardia no coração dele como fogo, e ele terminava trazendo a palavra que Deus tinha mandado ele pregar, né? E eu confesso que às vezes Deus coloca umas palavras, eu fico pensando assim, eu não vou pregar isso, eu não vou, porque, né, vou pregar outras coisas, né? Mas, irmãos, respeitando-se as devidas proporções, quem sou eu para me comparar com o profeta Jeremias, né? Mas é assim, né? Às vezes eu penso, não vou falar sobre isso, não vou falar esse assunto, mas a palavra vem, né, no nosso coração como um fogo aqui, e eu quero compartilhar isso que Deus colocou no meu coração, porque, irmãos, eu fiquei pensando, linkando hoje aqui, fazendo um link, né, entre esses profetas, os 3 profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Para quem não sabe, esses 3 profetas, eles foram contemporâneos, eles viveram na época em que a cidade de Jerusalém foi destruída, tá? Eles viveram na época em que o rei Nabucodonosor, da Babilônia, foi até Jerusalém, né? O rei Nabucodonosor, ele fez 3 investidas contra a cidade de Jerusalém, tá? Isso aí mais ou menos ali, 500 anos antes de Cristo, ok?
Então o rei Nabucodonosor, ele fez 3 investidas. Ele levou, nas 2 primeiras investidas, ele levou cativos para a Babilônia. Então nessas ocasiões iniciais, é que foram levados os profetas Daniel e Ezequiel, tá? Então, entenda isso. Não tem como a gente entender a Bíblia se a gente não entender o contexto. Os profetas, eles foram contemporâneos, os 3, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Ezequiel e Daniel foram levados cativos para a Babilônia. O ministério profético de Daniel e de Ezequiel foi exercido lá na Babilônia, tá? E o Jeremias, que eu acabei de ler, ele também profetizou na mesma época, mas ele profetizou de Jerusalém. Eles eram contemporâneos, profetizaram na mesma época, né? Mas tem essa diferença aí. Tanto que Jeremias, ele ficou em Jerusalém e ele viu, né? Quando o rei Nabucodonosor entrou, porque foi uma destruição, gente. Foi uma destruição, tá? Destruíram os muros, o templo que Salomão tinha construído, levaram os utensílios do templo para a Babilônia, né? Mataram as pessoas, foi muita morte. A gente pode dizer que talvez mais da metade das pessoas foram mortas, tá? Os que não foram mortos foram levados cativos para a Babilônia, era muito longe, né? Naquele tempo, né? Você pensar, uma viagem de Jerusalém para a Babilônia demorava 3 meses, tá? A distância em si até que não é muito, mas para a época, né? Então, os cativos foram levados para a Babilônia, né? E Jeremias, como eu estava dizendo, Jeremias ele viu acontecer. Imagina você, irmão, a gente tem que imagina a cidade de São Paulo sendo invadida por um país muito poderoso, com um exército que chega aqui e começa a matar metade da população. Imagina corpos aí jogados nas ruas de São Paulo, né? A cidade queimada, destruída. Foi isso que aconteceu em Jerusalém, tá? Claro que, né, a proporção, né, da cidade de Jerusalém não era tão grande, né, como a cidade de São Paulo hoje, mas só para a gente entender. E Jeremias, ele viu a destruição da cidade de Jerusalém com os próprios olhos, tanto que ele escreve o livro que vem depois, que é o livro de Lamentações, porque ele lamenta, ele chora, porque ele viu com os próprios olhos a destruição da cidade. Então Jeremias, ele viveu essa época em Jerusalém e viu a destruição da cidade. Daniel e Ezequiel, eles foram levados cativos antes da cidade ser destruída. Nas 2 primeiras levas, eles foram levados para a Babilônia, e só chegou para eles a notícia lá de que a cidade tinha sido destruída. Mas eles são contemporâneos, tá? Muito bem, irmãos. Bom, eu gostaria que você fosse comigo agora para o profeta Daniel, né? A gente leu Ezequiel, a gente já vai voltar para Ezequiel, hein? Mas eu quero ler com vocês um texto em Daniel, capítulo 9. Abra comigo lá, Daniel capítulo 9. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Irmãos, hoje pela manhã eu estava tendo, né, meu tempo de leitura bíblica. E hoje vocês sabem que a gente não teve a live de manhã, né? A gente está fazendo de segunda, quarta e sexta de manhã. Eu estava lendo aqui o livro do profeta Ezequiel, né? Mas eu fui acordar a Simone hoje de manhã, gente. Ela dormiu um pouquinho mais, né? Não teve live hoje e tal. Eu fui acordar a Simone para conversar com ela sobre isso aqui que estava queimando no meu coração. Simone, está na hora de você acordar. Olha, deixa eu te falar. Irmãos, porque o Senhor começou a trazer no meu coração uma coisa, sabe? Por quê? Preste atenção nisso. Raciocine comigo. Você tem que ficar atento hoje para você entender a mensagem. Por que Deus fez a Daniel certas revelações e não fez a outras pessoas?
Porque Deus deu para Daniel revelações impressionantes. Você precisa ler o livro de Daniel se você não leu. Inclusive o Daniel Vitória no Cativeiro também, né? Do pastor Ronaldo, se você não leu, né, irmão? Irmão Zé Reis. Então você precisa ler, porque, gente, foram revelações sobre o futuro. Deus revelou para Daniel o futuro do que ia acontecer, né? Deus revelou para Daniel o que estava acontecendo no tempo dele e o futuro. Deus revelou para Daniel os impérios que surgiriam depois. Daniel foi levado cativo pelos babilônios, mas Deus já revelou para Daniel que o império que viria depois, o império dos medos e dos persas, e o império que viria depois, o império grego, e o império que viria depois, o império romano. E Deus revelou para Daniel coisas que nem aconteceram ainda, que Deus revelou para Daniel fatos relativos ao anticristo, que é uma figura que ainda vai surgir na história, parece que está perto, hein? O aparecimento dele, inclusive. Mas fatos que nem aconteceram ainda. Agora, por quê? Eu fiquei pensando, por quê? Que Deus revelou isso para Daniel e não revelou para outras pessoas. Não é? E eu fiquei pensando o seguinte, irmãos, sabe por que Deus revelou isso para Daniel? Porque Daniel, ele queria entender o que estava acontecendo nos dias dele. Ele queria entender por que Deus havia permitido que o povo judeu fosse para o cativeiro? Por que Deus estava permitindo que o cativeiro durasse tanto tempo? Durou 70 anos. Por quê? Ele estava tentando entender por que Deus estava permitindo que acontecesse aquilo com o povo dele, o povo judeu. Ele estava querendo discernir o tempo dele, os dias dele. E foi por isso que Deus revelou para ele as coisas. Deus não revelaria para esses fatos a alguém que não tivesse querendo entender, discernir, gente, o que estava acontecendo, entende? Por isso que o tema hoje aqui é discernindo os tempos, porque isso é uma coisa que tem que arder no nosso coração também, a gente entender o tempo que a gente está vivendo, a gente entender as circunstâncias que a gente está vivendo, no nosso país, no nosso mundo, gente. A gente está num tempo que a gente precisa discernir o que está acontecendo, não é? E Deus não vai revelar isso para qualquer um, Ele vai revelar isso para quem quer entender. Você veja aqui, ó, em Daniel, falei para vocês lerem em Daniel 9, né? Daniel 9, versículo 2, olha só. 9, 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, né, do reinado de Dario, verso 2, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Irmão, preste atenção, olha isso aqui, eu acho tão fantástico isso, gente. Porque o Daniel, ele estava lendo a Bíblia aqui. Você percebeu que ele estava lendo a Bíblia? Ele estava lendo um livro. Que livro que ele estava lendo aí? Vamos ver se o trio... Juliana. Eu ia falar o trio Davi, Murilo e Gustavo. Vamos ver, né? Se bem que tem a Letícia ali também. Vamos ver. Ó, preste atenção. No primeiro ano do seu reinado, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta, que profeta? Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Irmãos, o profeta Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias. Está entendendo isso? Só que você tem que entender que o Jeremias aqui nessa época, o Jeremias já tinha morrido. Daniel, aqui, quando Jeremias estava exercendo o ministério dele, Daniel era bem jovem. Então aqui Daniel já era idoso, aqui Daniel já era um homem idoso. Jeremias já tinha morrido. E
não se sabe como, o livro de Jeremias foi parar lá na Babilônia, na mão de Daniel. Agora, fala para mim se isso não é uma coisa fantástica, gente. Presta atenção. Porque não é um livro igual hoje, gente, que você tira 1000 cópias do livro. Era manuscrito. Então, eu não sei se o profeta Daniel estava com a cópia original que o Jeremias tinha escrito, ou talvez, não sei se ele estava com o autógrafo, a gente fala o autógrafo original, ou se ele estava com uma cópia. Mas ainda que ele tivesse com uma cópia, era manuscrita. Mas ele estava lá, você percebe que o Daniel, ele estava aplicado, ele queria entender, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, ele queria entender o que Deus estava permitindo ao povo judeu, ele queria entender, aquela questão daquele império do qual ele fazia parte, aquele momento histórico, porque o Império Babilônico tinha dominado todas as nações daquele mundo ali, mediterrâneo, em torno do mar Mediterrâneo. Ele queria entender, ele queria discernir, e olha, ele não ficava apenas lendo, não, ele buscava com oração, com súplica, com jejum, com pano de saco, se humilhando. E aí, veja aqui o verso 21 agora, do mesmo capítulo 9, 21, diz assim: falava ainda na oração, porque aí depois ele ora, tá, gente? Do versículo 4 em diante tem a oração que Daniel faz, tal. Vamos lá, eu tenho que avançar aqui. Aí no versículo 21 diz: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, aqui é o anjo Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. E aqui, gente, do versículo 24 ao 27, que eu não vou ler, a gente tem uma das mais importantes profecias de toda a Bíblia, que é a profecia sobre as 70 semanas de Daniel. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que à medida que Daniel se aplicou em ler a Escritura, em ler o profeta Jeremias, aí Deus começou a revelar para ele que o cativeiro ia durar 70 anos, só que aqui já estava quase completando 70 anos, faltavam uns 2 anos para dar os 70 anos, mas mesmo assim ele continua, ele ora, ele jejua, ele busca, ele está ali querendo entender, querendo discernir, e é nesse contexto que vem o anjo Gabriel, e aparece, e fala: você é muito amado, viu, Daniel? Por que será que Daniel era muito amado, irmãos? Porque todos nós somos amados de Deus, mas por que ele era muito amado? No capítulo 10 fala de novo, eu não vou ter como ler, porque o tempo está avançando. Fala que ele era um homem muito amado. Por que ele era amado? Porque ele tinha essa fome de Deus, esse desejo de Deus, ele queria conhecer, ele mergulhava, ele queria entender, ele queria discernir. E aí então o anjo fala aqui para ele: então eu vim, está aqui, no princípio das tuas súplicas, verso 23, saiu a ordem de Deus, direto do trono de Deus, e eu vim, diz o anjo, para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa, entende a visão, e começa a revelar para Daniel aqui. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Que como Daniel, assim como Daniel, irmãos, nós devemos aplicar o nosso coração para a gente entender os tempos que a gente vive, irmãos. E isso envolve, preste atenção, envolve acompanhar os principais acontecimentos internacionais. Você quer entender? Quer discernir os tempos? Fazendo uma correlação com a Bíblia, com a palavra de Deus. Porque um cristão,
antenado, um cristão, né, que está atento. Ele tenta ler os acontecimentos internacionais, os acontecimentos mundiais, à luz da palavra de Deus, à luz da Escritura Sagrada. Então a gente tem que estar atento. Por exemplo, quer ver uma coisa que a gente tem que estar atento? As eleições que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Que ainda não saiu o vencedor. Ainda, até antes de começar a pregar aqui, cheguei aqui na igreja e falei, deixa eu dar uma olhada para ver se já tem o resultado. Pelo menos não tinha a hora que eu olhei. Está lá, um impasse incrível, impressionante. Os Estados Unidos estão pegando fogo. Gente, isso daí é muito importante para a gente entender. Né? Por quê? Por quê? Eu vou tentar explicar rapidamente por quê. Mas a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento aos líderes que começam a surgir no cenário internacional e até nacional. Nós temos que olhar para os acontecimentos que envolvem a nação de Israel, que é o povo de Deus. Não é? Existem muitas profecias que vão se cumprir em função de Israel. Nós precisamos estar atentos aos atos terroristas que estão acontecendo ao redor do mundo, ou não estão acontecendo, né? Veja aí, foi na semana passada, né, que ocorreu o ato terrorista lá na França, aquele ato em que aquele terrorista entrou lá na igreja, numa igreja católica lá na França e matou, acho que 3 pessoas, feriu outras, inclusive uma das pessoas mortas era uma brasileira, tá certo? Que estava lá, morando na França já há 20 anos. Então, esses atos terroristas, irmãos, dali já aconteceram outros depois daquele dia. Sabe, a gente tem que estar atento, né? Então, veja, ó, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Irmãos, uma das maiores, como é que eu poderia dizer aqui? Eu preciso encontrar uma palavra correta. Uma das maiores falácias, sabe? É essa conversa que às vezes as pessoas falam, assim, não, prega, já falaram isso para mim, pastor, prega o evangelho, não entra em questão de política, prega a palavra. Irmão, se o profeta Elias ouvisse essas pessoas, ele não teria exercido o ministério dele, né? Porque ele teve que enfrentar o rei Acabe cara a cara, não é verdade? O que é isso? Não é política? Não é? Não, pastor, não se envolve com essas coisas. Irmão, se você quer discernir os tempos, você precisa entender, você precisa perscrutar, precisa analisar essas coisas à luz da Bíblia. Por exemplo, só para dar um exemplo, se o John Biden, né? Se ele vencer lá nos Estados Unidos, irmãos, teoricamente falando, em tese, eu estou falando em tese, tá? O fim dos tempos está mais próximo ainda. Não sei se você consegue acompanhar meu raciocínio. Porque o Donald Trump, assim como o presidente aqui do Brasil, eles são contra, o Trump faz oposição ao globalismo, ao progressismo, ao esquerdismo, que tem essa agenda, toda essa agenda do politicamente correto, que eles estão tentando impor goela abaixo da população mundial. E essa pandemia foi para eles uma coisa maravilhosa, para impor a agenda deles, para controlar a sociedade, né? Eu falo para minha filha, às vezes que está lá na França, eu falo, eu não entendo os franceses. A França, o berço da Revolução Francesa, o lugar onde acontecem tantos protestos, estão aceitando tão pacificamente lá o lockdown, todos cordeirinhos, aceitando, né, esse controle social, né? A gente percebe aí que essa pandemia foi assim a oportunidade, né, que esses globalistas queriam para colocar, né, para fazer um laboratório. É um laboratório, gente, do controle da sociedade. Então, irmãos, o John Biden, ele está alinhado a isso, ao globalismo, ao progressismo, ao esquerdismo, às pautas anticristãs.
que serão encampadas por quem? Pelo anticristo. As pautas anticristãs, gente. Né? Então, veja, o cristão atento, ele tem que ficar observando essas coisas, ele precisa querer discernir. Por que você acha que Deus revelou essas coisas para Daniel? Porque ele queria saber, ele estava buscando, irmãos, buscando ali, não era só lendo a Bíblia, não, ele estava não só estudando a Bíblia, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava se humilhando diante do Senhor. Então Deus não foi revelar isso para o José das couves lá, desculpa a expressão, que estava lá na Babilônia. Ele foi revelar para Daniel, porque era Daniel que estava buscando, era Daniel que queria entender, era Daniel que queria discernir. E você vai ver aqui, né, eu não vou ter tempo de ler, mas no capítulo 10 aparece de novo, né, o Senhor trazendo para Daniel revelações, falando que ele era um homem muito amado. Por quê? Porque ele aplicava o coração em querer entender essas coisas, né? Mas eu vou voltar lá para o texto de Ezequiel, então. Vamos voltar lá para Ezequiel, capítulo 9. Vamos voltar lá. E eu gostaria de dizer o seguinte, gente, a interpretação desse texto aqui, de Ezequiel capítulo 9, ele se refere àquele momento histórico, tá? O momento histórico, veja, quando Ezequiel fez essa profecia aqui, do capítulo 9, Ezequiel estava na Babilônia, e Jerusalém ainda não tinha sido destruída pelo rei Nabucodonosor. O rei já tinha estado lá, já tinha levado cativos, mas a cidade ainda não tinha sido destruída. A cidade seria destruída na sequência. Tinha muita gente que não acreditava. Muitos judeus não acreditavam. Não, Deus não vai permitir. Deus não vai permitir. Irmãos, olha só a conversa. Judeus falam, não, Deus não vai permitir. A cidade de Jerusalém é a cidade de Deus. A cidade de Davi. A cidade onde está o templo do Senhor. Imagina, Deus não vai permitir que a cidade seja destruída. Deus até permitiu que os cativos fossem levados, mas eles vão voltar logo. Sabe quem dizia isso? Os falsos profetas. Os falsos profetas diziam, olha, Deus não vai deixar que a cidade de Jerusalém seja destruída, que o templo, né, que Salomão construiu seja destruído, Deus não vai permitir, Deus vai fazer com que os cativos voltem logo da Babilônia. Mas aí Deus levantava profetas como Jeremias e como Ezequiel para dizer, olha, esqueçam. Por isso que Jeremias fala, né? Muito tempo antes daquele momento que Daniel estava lendo o livro de Jeremias lá, muito tempo antes, décadas antes, Jeremias escreve, é 70 anos, viu? Pode se acomodar aí, pode se acomodar. Orem aí pela paz da cidade onde vocês estão, porque o cativeiro vai durar 70 anos. E os falsos profetas dizem, não, já está acabando. Irmãos, tem passagens fantásticas aqui. Eu quero te desafiar a ler esses livros, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel, tendo esse contexto, né? Porque às vezes as pessoas leem sem o contexto, não entendem nada. Mas teve falso profeta que até morreu, né? Confrontando Jeremias face a face, e Deus disse para Jeremias, pode falar para ele que ele não passa desse ano. Aqui na Bíblia, tá, gente? Estou falando com as minhas palavras. E o cidadão não passou daquele ano mesmo, morreu. Porque era um falso profeta. Estava falando coisa que Deus não tinha mandado ele falar. Certo? Então veja. Olha só aqui. Então, esse texto aqui, ele se refere a esse momento histórico que eles estavam passando ali. Tá? No entanto, esse texto ele pode ser aplicado, tá? A gente tem uma diferença entre interpretação e aplicação. A interpretação esse texto aqui se refere àquele momento histórico do povo de Israel.
em que eles foram levados cativos para a Babilônia, ou estavam prestes a ser aqui. Agora, nós podemos aplicar esse texto ao momento histórico que nós vivemos, né? Vamos, se não vejamos, vamos ler aqui. Ezequiel capítulo 9, versículo 1, diz assim, então, ouvi, é o profeta Ezequiel que está falando, né? Ouvi que gritava em alta voz, dizendo, quem gritava aí? No contexto você vai ver que é o próprio Senhor que está gritando, tá? Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo, chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham, verso 2, 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Então preste atenção, ele tem uma visão aqui, né? São visões que Ezequiel tem, e ele tem uma visão de 6 homens que estavam com armas. Ele não descreve que armas eram essas, mas ele diz arma destruidora, arma esmagadora, né, nas mãos, esses 6 homens, porque eles estavam vindo para destruir. Esses 6 homens aqui, eles representam os babilônios, o exército da Babilônia que ia chegar para destruir a cidade de Jerusalém. Então Deus já dá a visão aqui para Ezequiel do que ia acontecer, do que estava prestes a acontecer, tá certo? Mas note que existe um 7º homem, pelo que a gente percebe no texto, é um 7º homem, porque o verso 2, na segunda parte do verso, diz, e entre eles, né, entre esses 6, certo homem vestido de linho. Então linho, né, uma roupa branca, provavelmente a roupa que os sacerdotes usavam, e esse homem estava com o quê? Com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então, veja só, esse homem, esse 7º homem, ele estava com ele diz aqui, um estojo de escrevedor à cintura. O que era isso, gente? Esse homem aqui, ele estava com um estojo que usavam os escribas. Os escribas eram aqueles que faziam as cópias, né? Porque não tinha imprensa na época, então a cópia era tudo manuscrita. Então, esse escrevedor aqui, tipo um escriba, ele tinha lá o material dele, estava na cintura, né? Então tinha lá, provavelmente tinta, algum tipo de pena, não sei como eles escreviam, material para escrever, certo? Ele tinha na cintura um estojo de escrevedor, tá? Verso 3, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor, olha, presta atenção agora, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, esse 7º homem. O Senhor falou para ele o quê? Verso 4, ele disse, passa pelo meio da cidade de Jerusalém, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens. Que homens? Era para marcar tipo com um xizinho assim, uma cruzinha na testa. De quem? Dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Verso 5, aos outros disse, né, aos outros 6 que estavam com as armas nas mãos, aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los, mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então, irmãos, veja aqui, o que aconteceu aqui? Aquele 7º homem que tinha o material de escriba, ele foi marcando algumas pessoas. Que pessoas? As que suspiravam e gemiam.
por causa das abominações. Fora essas que tinham essa marca na testa, os outros 6 homens que representavam o exército babilônio matavam todo mundo que eles viam. Homens, mulheres, crianças. É um texto forte, né? Mas é isso. E o Senhor disse para aqueles 6: matem. E disse mais: comecem pelo meu santuário. Né? E aí o verso 7 diz: então começaram, de fato, né? Começaram pelos anciãos, que eram os líderes do povo. Começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Então, diante dessa cena, dessa visão triste, terrível, porque isso aqui, gente, Ezequiel, ele estava tendo uma visão do que ia acontecer. E de fato, historicamente, isso aconteceu, tá? Pouco tempo depois ali. Bom, quando ele tem essa visão, verso 8: havendo-os eles matado, e ficado eu de resto, caí, diz o profeta Ezequiel, caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? O profeta aqui fazia parte do grupo dos que suspiravam e gemiam, né? Como a gente leu no verso 4. E ele ora: Senhor, mas espera aí, teu povo todo vai ser destruído. Irmãos, olha a resposta, verso 9: então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Verso 10: também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas ordens, as suas obras, desculpa, é o Senhor que está falando, né? Sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Verso 11: eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. E aí termina o capítulo 11. Irmãos, o que a gente aprende aqui? Rapidamente. Primeiro, assim como Jerusalém foi alvo do juízo de Deus, nesse momento histórico, tá? Isso aqui a gente está falando de 2.500 anos atrás, tá, gente? Isso aqui é um fato que aconteceu 500 anos antes de Cristo, portanto, há 2.500 anos atrás, ok? Mas assim como Jerusalém foi alvo do juízo de Deus, o nosso mundo também vai ser alvo do juízo de Deus. E note que o juízo aqui começaria pelo santuário de Deus, pelos líderes espirituais do povo. Tanto que diz aqui que os primeiros que foram eliminados foram os anciãos, né? Os anciãos eram os velhinhos de barba branca, assim, né? Estavam lá. Mas eram os anciãos, os sacerdotes, né? Aqueles que, como diz aqui, que serviam no santuário, que estavam fora da vontade de Deus. Esses foram os primeiros a serem exterminados aqui. E, irmãos, é interessante, né? A gente pensar que o apóstolo Pedro, lá eu não vou pedir para vocês abrirem, para a gente ganhar tempo, mas em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Pedro fala que o julgamento do Senhor vai começar pela casa de Deus. É pela casa de Deus que começa o julgamento. E qual que era a razão? Por quê? Por que esse juízo? Olha, eu peço que você volte comigo um pouquinho lá para o verso 9. Ezequiel 9:9. Por que desse juízo? Gente, olha só. 9:9. Então me respondeu, né? O Senhor respondeu ao profeta: a iniquidade
Então, qual era a razão do juízo? Iniquidade. A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue. O que significa isso? Muitos assassinatos, violência. E a cidade de injustiça. Olha aí, muita injustiça. Nesse tempo aqui, os profetas profetizaram que os juízes, sabe, já ouviram falar em juízes? É o que se mais fala no Brasil hoje, né? Juízes, o juiz tal, da corte tal, do Supremo. Os juízes, já naquele tempo, julgavam injustamente, né? Recebiam suborno dos poderosos para dar ganho para os poderosos, em detrimento dos oprimidos, das viúvas, dos órfãos. Olha só, alguma semelhança, gente? Né? Dizem aqui no Brasil que o STF é o escritório do crime, né? Ó, o Lewandowski não pode ouvir esse sermão meu aqui, senão... Não, mas o pessoal fala, porque o STF parece que defende mais os criminosos do que as pessoas de bem. Mas já existia isso aqui, então é injustiça. E mais, diz aqui, e eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra. Verso 9, o Senhor não nos vê, né? Quer dizer, eles tinham a falsa impressão de que Deus não enxergava, de que Deus não se importava com o que estava acontecendo. Irmãos, por que o juízo de Deus vai vir sobre a terra como veio sobre Jerusalém? Porque acontece a mesma coisa hoje em dia. A iniquidade é excessivamente grande, a violência, o sangue na terra, assassinatos, injustiça, a falsa impressão de que Deus não enxerga, não se importa. A Bíblia diz, eu vou ler rapidamente aqui, o profeta Daniel, profetizando, disse, nesse tempo, no tempo que o juízo haverá de vir, e aqui a gente pode falar até especificamente sobre a chamada grande tribulação, não é? O profeta Daniel diz a respeito desse tempo, ele diz, nesse tempo haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Nunca houve um tempo de angústia como o que haverá. Sabe quem mais falou sobre isso? Jesus. No sermão escatológico, Jesus disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 21. E Apocalipse 3:10 fala da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha aí, a hora da tribulação, da provação, melhor dizendo, diz o texto, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, irmão, você não tenha dúvida, porque isso está profetizado, não é? Estou fazendo um paralelo aqui, vocês estão entendendo. Assim como Jerusalém foi alvo do juízo, o nosso mundo vai ser alvo do juízo, isso está profetizado. Outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês, é o seguinte, agora preste atenção nisso, assim como o remanescente fiel de Jerusalém, porque tinha um remanescente lá, em Jerusalém, assim como esse remanescente suspirava e gemia por causa das abominações que se cometiam na cidade, nós também devemos suspirar e gemer por causa dos pecados que se cometem na face da terra, irmãos. Você entendeu isso no texto? Lembra do sétimo homem que foi marcando a testa? De quem que ele marcou a testa? Dos que gemiam e choravam por causa dos pecados que eram cometidos. E foram esses que foram poupados. Preste atenção, eu já vou chegar lá. Mas eu quero que você perceba isso. Assim como havia um remanescente fiel em Jerusalém, que suspirava e gemia, mesmo diante de toda aquela iniquidade, de toda aquela violência, de todos aqueles assassinatos, diante de toda aquela injustiça, diante de todo aquele falso sentimento de que Deus não estava vendo o que estava acontecendo, diante de tudo aquilo, ainda havia um remanescente fiel,
que chorava e que gemia por causa das abominações que se cometiam na cidade de Jerusalém. E assim nós também devemos suspirar e gemer por causa dos pecados que se cometem na face da terra, gente. Você não tenha dúvida que, não é, esses profetas, eles agiam assim, não é? Essas pessoas, não é, as pessoas que demonstravam um genuíno arrependimento e aversão ao pecado, elas foram separadas dos rebeldes de coração duro, porque uma marca foi feita na testa dessas pessoas. E eu pergunto para você, que está aqui nessa noite, que está ouvindo a gente em casa, nós temos suspirado, irmãos? Nós temos gemido, nós temos chorado pela situação em que se encontra o nosso mundo? Irmãos, às vezes eu fico lendo a Bíblia, né? Esse ano eu estudei muito essa questão de escatologia, vocês sabem, fiz o curso, mas antes de ter a ideia de fazer o curso, eu já estava lendo, né? Assim que começou a pandemia, já fui para a palavra, Apocalipse, lendo o livro, mas não só lendo o livro de Apocalipse, lendo comentaristas, homens de Deus que tentam discernir essas coisas, e olhando tudo, e tentando discernir os tempos, olhando para os acontecimentos internacionais, para a forma de pensar, para as ideologias que estão aí. Às vezes eu fico me perguntando, irmãos, será que você já se perguntou isso? Às vezes eu fico me perguntando, o que aconteceu com o nosso mundo? O que aconteceu mais especificamente com o Ocidente cristão? Meu Deus, irmão, eu suspiro dentro de mim, eu choro dentro de mim por causa dessa situação. Irmãos, terça-feira eu fui num evento muito interessante, chamado Amigos de Sião, Amigos de Sião no sentido de Amigos de Israel. E estava lá um missionário brasileiro, que ele é missionário em Israel há 20 anos, e ele deu uma palestra para a gente e tal, e no final ele abriu para perguntas, né? E eu, não tinha muita gente, tinha umas 40 pessoas, e eu pedi para fazer uma pergunta, e eu perguntei para ele o seguinte, eu perguntei, irmão, você que mora lá em Israel há 20 anos, a gente aqui, né, eu falei para ele, aqui no Ocidente, a gente percebe, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aqui na América do Sul, né, a gente percebe uma articulação, no sentido de desconstruir os valores que a gente recebeu, que a gente chama de valores judaico-cristãos, né, que vem da Bíblia, judaico-cristão, judaico, Velho Testamento, a história deles, dos judeus, cristão, Novo Testamento. A sociedade ocidental, com muitos erros de governantes e de povos, é verdade, mas a sociedade ocidental foi construída em cima desses valores, não é? Os Estados Unidos, por exemplo, quando ele foi colonizado por quem? Pelos ingleses, que levaram para lá o protestantismo, certo, gente? Por que levaram o protestantismo para os Estados Unidos, para as 13 colônias? Já ouviu falar, Murilo, das 13 colônias? Já ouviu, né, Davi e Gustavo? As 13 colônias foram conquistadas lá pelos ingleses, começou lá, né, na costa oriental, depois foi indo para o, né, norte, sul, leste, para o oeste, a conquista do oeste, o Velho Oeste. Já assistiram o filme de Velho Oeste? Então, tá certo? Os protestantes, você assiste os filmes do Velho Oeste, sempre tem a igrejinha, não tem o reverendo lá, não é isso? Tem lá o xerife, mas tem lá o reverendo, tem uma igreja protestante lá. E, irmãos, o Brasil, a América chamada América Espanhola, que foi colonizada pelos espanhóis, não recebeu o protestantismo, mas recebeu o catolicismo, que é cristianismo também. Apesar da gente ter algumas diferenças doutrinárias, mas é cristianismo. Eu fico me perguntando, meu Deus, onde foi parar isso, esses valores?
E eu perguntei para esse judeu, eu falei, me diz uma coisa, aqui no Ocidente a gente está vendo um movimento para desconstruir isso. Lá em Israel é assim também? Existem judeus que querem desconstruir os valores judeus do próprio povo judeu? E ele falou, sim. Ele falou, lá em Israel é o seguinte, 30% da população são de crentes em Deus, né? Os cristãos são muito poucos em Israel, são 20 mil. Ele falou que são 20 mil, apenas 20 mil pessoas em Israel são cristãos que a gente chama judeus messiânicos, que acreditam que Jesus é o Messias. 30% da população acredita em Deus, acredita no Velho Testamento, né? Porque eles não têm o Novo Testamento. Eles não creem que Jesus é o Messias. Então, eles têm a Torá, eles têm os livros da lei, os salmos, os profetas, esses profetas que a gente está falando, eles têm. Mas ele falou, 70% do povo não acredita em nada, irmão. 70%. E os próprios judeus, alinhados ideologicamente com a esquerda, com o progressismo e com o globalismo, lutam para derrubar as próprias tradições do povo judeu. Olha, e às vezes eu olho isso e falo, meu Deus, como que a gente chegou nesse ponto? Como que a gente chegou nesse ponto? Eu choro por dentro, irmão. Eu creio que eu tenho a marca do Senhor aqui na minha testa, viu? Se você chora também, você tem essa marca aí. O sétimo homem marcou você, irmão. Mas nós precisamos, assim como esse remanescente suspirava e gemia, nós também temos que suspirar e gemer. E para terminar, último ponto aqui da palavra. Assim como o remanescente fiel de Jerusalém foi poupado, essa aqui é boa, essa notícia, foi poupado do juízo de Deus, o remanescente, né, fiel do Senhor hoje, também haverá de ser poupado do juízo de Deus sobre a terra, irmãos, né? Assim como o remanescente fiel de Jerusalém foi poupado do juízo de Deus, o seu remanescente fiel de hoje, né, dos nossos dias, também vai ser poupado. Então eu estou trazendo essa mensagem aqui, né? Às vezes alguém pode ficar de olho arregalado, meu Deus, juízo. Mas assim como aqueles homens que receberam a marca foram poupados, eles não foram destruídos. O remanescente fiel de Deus também vai ser poupado hoje, irmãos. Não é? O Herbert Lockyer, ele diz, uma característica marcante desses capítulos 9 e 10 aqui de Ezequiel, é a diferenciação que Deus faz na hora de aplicar o seu juízo. O juízo vai ser aplicado sobre todos. Há uma diferenciação na hora de aplicar o juízo. E eu particularmente creio, quem fez o curso de escatologia comigo sabe, eu creio que a igreja haverá de ser arrebatada, antes que comece a chamada grande tribulação. Eu sou um pré-tribulacionista, não é? Então nós cremos que a verdadeira igreja, mas veja, eu estou falando a verdadeira igreja, dos regenerados e santificados em Cristo Jesus. Eu creio que essa igreja vai ser poupada da tribulação. Eu não estou falando que todo mundo que senta na cadeira da igreja vai ser poupado da tribulação. Eu estou falando aqueles que nasceram de novo e que vivem em santidade diante do Senhor. São os que gemem e choram pelas abominações. Não são os que se adequam, se adaptam e se acostumam às abominações, aos pecados e às iniquidades. São os que nasceram de novo, os que, né, buscam a santidade. Porque o texto, eu vou dar só 2 textos bíblicos aqui. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, uma igreja que tinha muitas dúvidas em relação a essa questão escatológica. As 2 cartas de Paulo a Tessalonicenses tratam desse assunto. Ele diz, para aguardardes dos céus o seu filho, olha aí, contexto da segunda vinda, né?
para aguardardes, ele está falando para os Tessalonicenses, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele, Deus, ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Existe uma ira vindoura que virá. Muitos comentaristas entendem que esse texto é uma referência à grande tribulação. E Jesus nos livra da ira vindoura. E o próprio texto que eu já citei, de Apocalipse 3,10, eu citei só a segunda parte. Agora eu vou citar ele inteiro. É uma promessa que o Senhor fez para uma das 7 igrejas ali do Apocalipse, em que o Senhor disse o seguinte para aquela igreja: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Vou repetir, Apocalipse 3,10, né? Por que o Senhor ia guardar eles da hora da provação? Veja que o texto fala que vai haver uma hora de uma provação, que vai vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas para essa igreja, o Senhor disse: porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança. Não é? Vocês são o meu remanescente fiel. Vocês são aqueles que têm a marca na testa, que clamam e choram e suspiram pelos pecados que estão acontecendo no mundo. Porque vocês guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam sobre a terra. Amém, irmãos? Então é isso. Resumindo aqui, se a Simone quiser subir, não é? Assim como Jerusalém foi alvo do juízo, o juízo virá também. Assim como existia um remanescente fiel lá, clamando, chorando e gemendo, nós temos que ser esse remanescente fiel hoje. E assim como esse remanescente fiel foi poupado ali, na destruição de Jerusalém, o Senhor haverá de poupar o seu remanescente fiel também nos nossos dias. Amém? Então, se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, né, que ainda não passou por essa experiência do novo nascimento, é muito importante, irmãos, que a gente experimente o novo nascimento, porque, irmãos, está chegando o tempo, né, em que as coisas vão ficar claras e evidentes, né? Eu vou só terminar lendo um versículo que eu me lembrei aqui, Apocalipse 22:11, olha só, diz assim, o próprio Senhor Jesus aqui falando para João, o apóstolo: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Está se passando a linha aí, irmão, sabe? A tendência é, quem está na injustiça, quem está na imundície, na imoralidade, a tendência é que continue daí para pior. É isso que a gente está vendo nesse mundo. Não existe limite. Quando a gente pensa que tem um limite, chegou no limite, as pessoas conseguem ir além na desobediência a Deus, nas iniquidades, na violência, no sangue de inocentes sendo derramados por causa do aborto, né? Dessas ideologias malignas sendo propagadas e sendo divulgadas, e ai daqueles que discordarem. Olha, irmão, a tendência é essa aqui, é o justo continuar fazendo injustiça, é o imundo continuar sendo cada vez mais imundo, mas nós não fazemos parte desse grupo aí não. Aqui também diz, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Nós fomos chamados para sermos santos, então vamos nos santificar, amém, irmãos? Vamos nos consagrar, vamos nos separar para o Senhor, amém? Vamos ficar de pé, quem está aqui conosco, vamos adorar ao Senhor com um cântico nessa noite.
Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Amém, amém, irmãos. Nós vamos orar. Eu vou pedir para a Simone orar. A Márcia pediu oração. Júnior, né, Márcia? Pela família do Júnior, que perdeu a irmã dele hoje, faleceu. Uma pessoa de 39 anos, morreu de repente. Então nós vamos orar para que o Senhor conforte, né, o coração do Júnior, da família dele, tá? Nós vamos orar também. Tem mais algum pedido de oração que eu não estou lembrando? A gente vai orar pela Valéria, né, que ela pediu oração também. Amém? Enfim, você que tem um pedido de oração, agora coloque diante do Senhor, amém? A sua vida, o seu pedido de oração, a sua família. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Levante a sua mão, vamos interceder. Se você tem aí algum pedido de oração por alguém, coloque ele agora em oração. Nós vamos orar e crer que Deus é poderoso, amém? Para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai de amor, eterna graça e misericórdia, nós te louvamos nesta noite, agradecemos ao Senhor por esses momentos na tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que possamos realmente, Senhor, estar observando atentamente, Pai, com o nosso coração voltado para a Tua Palavra e para os tempos, que possamos discernir os tempos como foi ministrado aqui nesta noite, que possamos, como eu disse logo de início, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor em nossa vida, Pai, que possamos buscar, ó Deus, a excelência do conhecimento da Tua Palavra, para que nós possamos, ó Deus, cumprir o Teu propósito neste mundo, como o Senhor requer de nossas vidas. Deus, enche o nosso coração, dá-nos, ó Pai, um coração sensível, dá-nos um coração voltado para o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, para que possamos cumprir o Teu propósito neste mundo. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti os pedidos de oração nesta noite. Oramos por esta família que está enlutada, que tem passado neste dia, Pai, por esta situação tão delicada, difícil. Deus, visita esta família, consola estes corações. Como é difícil, realmente nós perdemos uma pessoa tão querida no meio da nossa família. Senhor, visita, que o Senhor possa realmente tocar nesses corações, derramando um bálsamo, Senhor, de graça, de cura, Deus, sobre essas vidas nesta noite. Nós oramos e intercedemos por esta família, para que o desespero, Senhor, o desânimo, a tristeza não venha destruir e abater, Senhor, profundamente os seus corações, mas que o Espírito Santo possa realmente acalentar essas vidas neste dia, em nome de Jesus. Nós apresentamos a vida da Valéria diante do Senhor. Visita, Senhor, a sua vida. Ela nos disse que está, Senhor, passando por um processo difícil, de desemprego, que foi, Senhor, acometida, Senhor, de depressão, de crise, Senhor, de pânico. E nós oramos por ela nesta noite, para que o Senhor vá de encontro ao seu coração, para que o Senhor possa, Senhor, consolar este coração, para que a coragem, a fé e a esperança possa ser derramada sobre a sua vida nesta noite, Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor está com ela, que o Senhor é aquele que prepara todas as coisas, que ela não venha se atemorizar, que ela não venha se entregar, mas que ela possa confiar e crer de que o Senhor é aquele que trabalha em todas as circunstâncias de nossas vidas. Ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e nós cremos que o Senhor está trabalhando em todo este contexto. Eu creio que o Senhor está trabalhando sobre a sua vida, e o Senhor tem sim o melhor para ela e para toda a sua família. Em nome de Jesus, nós apresentamos cada pedido de oração, a vida dos irmãos que estão aqui nesta noite com suas mãos levantadas. Senhor, vai de encontro às suas necessidades, suas famílias, seus negócios, suas finanças, sua vida pessoal, Deus, sua vida espiritual. Vai de encontro às suas vidas, Pai, fortalecendo os seus corações, renovando o ânimo, Senhor, redobrando a força, a fé e a coragem, para que possamos enfrentar todos os dias os desafios
desafios que nos sobrevêm, sempre nos lembrando que Jesus disse, Senhor, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que possamos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também vamos vencer, porque a nossa vida está, Senhor, ó Deus, centralizada em Deus e na Sua palavra, e nós sabemos que o Senhor caminha todos os dias conosco, e nós cremos, Pai, em nome de Jesus, na Sua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado, meu Senhor, nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a Amém, graça Jesus. do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos Amém, nós, Senhor. com todo o povo de Glória a Deus, Deus. hoje e sempre. Amém, Amém. Jesus. Amém, queridos. Deus Amém. abençoe. Um ótimo final de semana a todos. Da.